Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu. E hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês acerca do chamado. O que na verdade seria esse chamado espiritual? Muito se fala que esse chamado espiritual é somente para aqueles que já são iluminados. Mas é exatamente ao contrário. Se vocês soubessem o quanto as pessoas que ainda não estão despertas, que ainda não estão em consciência, são chamadas, ou seja, quantos seres de luz estão próximos a essas pessoas. E não somente para talvez aí sugerir que ela não faça atrocidades, mas para que ela receba esse chamado. O chamado da luz, o chamado da mudança, o chamado de olhar para dentro, o chamado de fazer as coisas melhores. Mas aí, de repente, essa grande parte, que seria talvez aí a maioria, o peso maior da humanidade, que ainda não despertou, dentre esses, existem aqueles que são, digamos, totalmente embrutecidos. Ainda estão muito mais ligados à parte animal do próprio ser. Então essas pessoas, elas são assistidas constantemente, muito mais, eu diria, do que aquelas que já estão num processo de despertar. Simplesmente porque quem está despertando ou quem já despertou não retrocede. Então é aquela coisa assim, vamos fazer uma analogia. Você está em uma sala de aula, existem 25 alunos na sala. Dessa sala, 3 alunos, você não precisa se preocupar, que eles já têm aí a autonomia para realizar as tarefas. Mais da metade da sala praticamente precisa de assessoramento, não tem a menor condição de fazer as coisas sozinhos. São tipo bebê, estão engatinhando no aprendizado. E uma parte bem pequena está no meio termo. Então, é claro que o professor não vai ter essa preocupação com as crianças que já têm uma habilidade maior. A preocupação dele em realizar tarefas, em realizar atividades, será muito mais focada naquelas crianças que não receberam aí, talvez, esse aprendizado para que eles pudessem ter essa autonomia. Então, vocês compreendem essa analogia? A espiritualidade maior, ou seja, os seres de luzes, ou aqueles que vocês chamam de Jesus, de Buda, de Cristo, de todos os nomes que a gente chama, Deus, Universo, todos esses seres de luzes, eles estão nos auxiliando constantemente. Mas o foco deles, maior, não tenho dúvidas. São daquelas pessoas que, como no exemplo que a gente está passando, podem ir acionar uma terceira guerra mundial. E por sinal, eu aproveito esse vídeo e eu imploro para você que está me assistindo. Por favor, faça a sua oração. Mesmo que você não acredite, quando você faz uma oração, você eleva uma energia a um quanto superior. E essa energia vai atingir aquelas pessoas que estão passando por essas atrocidades. E principalmente orar por aqueles que estão ali como mentor, como presidente da República, como governantes, como senadores, como os deputados. As nossas vidas, gente, estão na mão dessas pessoas. E muitas dessas pessoas, elas são assediadas, como na igreja católica e como nos evangelhos diz, é o cãozinho todo o tempo do lado delas, soprando, sugestionando. Quem não
Quem não ouviu esse cãozinho falando dentro da sua mente? Ah, você não vale nada. Olha, se mata e por aí vai. É só baixar sua frequência que você começa a escutar isso. Porque é como se fosse assim. Quando você está aqui, essa frequência baixa, esses cãezinhos, essa energia, ela não atinge você. Mas quando você baixa o seu padrão, você se nivela. E quando você se nivela, aí a festa começa. Por que vocês acham aí que está acontecendo tantos estupros de dia? Não são estupros à noite, são estupros de dia, em plena rua, filmado pelas câmeras. Quantas coisas não estão vindo à tona aí? De pais que abusaram de adolescentes, 10, 12 anos, que fizeram vários abortos. Crianças que estão se revelando no sentido de terem coragem de falar. Bebês sendo estuprados. E vocês acham que isso aí é o quê? O céu? Os anjinhos de luzes que estão perto desses seres que estão fazendo isso? Não, 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 não. Ao contrário, são exatamente o que a Igreja Católica e o que os evangélicos chamam de cãozinho. O próprio Satã maisinho, digamos assim, para que vocês possam compreender. E isso aí que vocês chamam de demônio é assim, ó, aos montes, perto de todos nós. Baixa a gente, ó, baixa a frequência. Eles ficam só esperando uma oportunidade. Então aquela pessoa, digamos assim, já tem uma índole para fazer uma coisa errada. Já tem aquele desvio, digamos assim, de caráter desde pequenininho. E vocês sabem que é assim. Eu, que também sou professora, percebo isso quando a criança é pequenininha, gente. Pequenininho já vai mostrando o caráter. Você sabe aquela criança que tem uma alma boa. Você sente a energia dela. E eu, que sou empata, sinto de longe. Então vamos supor aí que essa pessoa não teve uma família que diagnosticasse isso muito cedo e tratasse no sentido de trabalhar essa criança. E essa criança, essa tendência que ela tinha, por não ter tido todo esse afeto, esse apoio, explodiu. Então ela colocou para fora o que ela já tinha dentro, que aumentou mais por causa do descaso, porque não teve ninguém talvez aí para auxiliar. E às vezes, mesmo auxiliando, essas pessoas se comportam como verdadeiros monstros. Você já parou para pensar como uma pessoa dessa consegue dormir? Porque o ego dela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela prefere a guerra a dizer que perdeu. Vocês compreendem o quanto o ser humano está aí nesse ego, travando batalhas homíricas? Vocês já pararam para pensar? Nós não estamos lá. E eu não vou mentir, eu não assisto televisão. Eu não quero nem ver porque isso me dói na minha alma. Eu fico triste, eu fico sem dormir, eu fico ansiosa do sofrimento dos outros. Então o que é que eu faço? Eu desligo a TV das porcarias dos jornais, que só contam em desgraça. E ao invés de estar assistindo, eu vou fazer uma oração para o planeta, que nunca precisou tanto nesse momento, porque a guerra que está sendo travada lá está atingindo todos nós. Está aí a gasolina, a mais de R$ 8. Os absurdos dos preços nos supermercados e por aí vai. Mas não é somente isso. Essas energias que estão sendo emanadas por essas pessoas que estão sofrendo, está atacando todos nós. Então o chamado, gente, espiritual, infelizmente acontece na maioria das vezes pela dor. Mas pode ser pelo amor.
Faça a sua parte. Siga esse chamado. Não espere que a dor venha para que você abrace uma causa, ajude um gato, socorra um cão que está sofrendo, socorra uma criança com vítima de estupro ou o que for. Não deixe a violência se propagar na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos. Muitas vezes as pessoas ficam sem fazer nada. Aí quando escutam aí a notícia no jornal, aí dizem assim, era meu vizinho. E por que você não fez nada? E por que você não auxiliou? E por que você não bateu na porta? Por que você não impediu que muitas vezes aquela pessoa que está ali rodeada de cãezinhos e não de deusinhos fizesse atrocidades? Então a nossa parte, o nosso chamado não será amanhã, é agora. Se por um acaso explodisse aí essa terceira guerra mundial, como nós ficaríamos? Então está na hora de sair do egoísmo, que é do ego, parar de pensar em si, a gente pensar no todo. Ninguém jamais vai ser feliz quando tiver um cachorro sofrendo de fome. Porque vocês tenham certeza disso. O ser humano está muito longe de ser humano. Porque quando você não olha para o outro, você se desumaniza. Você sofrerá as consequências do que você plantar. O problema é que as pessoas não conhecem, não estudam as leis. Tudo que você faz, ou também que você não faz, acessa você. Então eu peço para que você escute esse chamado divino que está dentro de você. Que na maioria das vezes vem num processo de dor para que você olhe para o outro. Para que você compreenda que o outro que está sofrendo é seu irmão. Mas Malu não é da minha família, mas está ligado a você. Você querendo ou não, energeticamente, todos nós estamos ligados um ao outro como uma teia energética. Então, quando você está feliz, quando você expressa a sua felicidade, você jorra uma luz maravilhosa de alta vibração. E talvez aí aquela pessoa que está bem distante, que estava triste, vai ficar melhor. Então eu peço que você faça uma reflexão. Por menor que seja a sua atitude, faça alguma coisa pela humanidade. Se você passar na rua, seja a pé ou de carro, você vê um gatinho, compre um saquinho de ração, deixe no seu carro. Com uma vasilha, coloque uma comida para aquele gatinho, se você não tiver condições de recolher. Se você encontrar uma pessoa batendo no animal, socorra aquele animal. Aquele animal, gente, é igual a você, sofre do mesmo jeito. Então a humanidade precisa acordar para esses valores, para sair desse eu do ego e viver em todo. Pensar no todo, no coletivo, porque quando você faz com o todo, nada de ruim vem para você. Porque você se torna luz e a sua luz se expande e ela ilumina e toca outras pessoas nessa transformação planetária. Então eu vou deixar essa reflexão para você. E eu peço de todo o meu coração, compartilhe, faça com que alguém entenda esse chamado que é divino e que há muito tempo todos nós escutamos. Esse olhar para dentro e olhar para o próximo. Tá bom assim? Por favor, gente, se inscreva, ajude o canal, divulgue, para que talvez em algum canto a pessoa que assista isso, seja numa penitenciária, seja no meio da rua ou em qualquer canto, ela tenha um ânimo, ela faça uma mudança, ela faça uma transformação. Eu estou fazendo a minha parte. E que tal você deixar o seu like, se inscrever, apertar o sininho e fazer a parte que é sua por gratidão? Pode ser assim?
muita paz e muita luz. Namastê.